A grandeza do Knicks, ela sempre foi algo, eu não vou falar algo empírico, mas era algo que tava muito mais assim, no ar do que de fato em quadra. Porque em quadra, eu cresci, né? Mas eu cresci como fã de NBA vendo o Knicks apanhar, vendo o Knicks sempre cair cedo, vendo o Knicks sempre decepcionando, entendeu? Só que de 2, 3 anos pra cá, essa realidade do Knicks mudou. De 2, 3 anos pra cá, a gente está vendo o Knicks realmente sendo um time que se coloca como grande em quadra, né? Ano passado, chegou nas finais de conferência, né? Só não passou porque do outro lado tinha um Haliburton que era uma entidade. O Haliburton do ano passado era uma entidade. Era uma entidade o Haliburton. Era uma coisa, né, surreal. Mas chegou nas finais de conferência. E nesse ano, o que a gente viu nesse playoff foi um Knicks sobrando. Nesse playoff, toda a grandeza, todo o tamanho do New York Knicks foi refletido em quadra. Um time que não só venceu, mas dominou os seus adversários. Depois do jogo 3 contra a Atlanta, não é que o Knicks venceu os jogos, não é que o Knicks passou de Filadélfia e do Cavs. O Knicks amassou, o Knicks tratorou os dois. É o Knicks com uma cultura diferente, com uma identidade construída e com um franchise player que já se põe como um dos maiores da história dessa franquia. Com o que o Jalen Brunson fez nesse playoff, juntamente com o que ele vem fazendo desde que ele chegou no Knicks, o Jalen Brunson, ele é, e eu sempre falo isso e reforço, o Jalen Brunson, ele é um dos 3 maiores da história dessa franquia. A ascensão do Jalen Brunson como um dos maiores da história a vestirem a camisa do Knicks, que é uma das camisas mais pesadas dos esportes americanos, e dos esportes no geral, dá pra gente falar assim, essa ascensão do Brunson, essa consolidação do Brunson como um dos maiores da história dessa franquia, é uma das histórias mais fodas que eu já pude acompanhar no esporte. É surreal, cara. E quando você pega todo o passado do Jalen Brunson, né, filho do Rick Brunson, que jogou no New York Knicks, né, ele cresceu como torcedor do Knicks, tem vídeo dele pequenininho, cara, treinando com o Rick Brunson, né, em quadras lá em Nova York, usando a camisa do Knicks. E aí você corta pra hoje, dia 20... É que eu tô gravando na madrugada, né? Mas dia 26 de maio de 2026. E você vê essa cena aqui, ó. Patrick Ewing e Walt Frazier, dá pra gente dizer os 2 maiores da história do New York Knicks, entregando o troféu de MVP das finais do leste pro que é, pra mim, o 3º maior da história. Essa cena, ela é de um tamanho, ela é de um simbolismo surreal. Independente do que acontecer nas finais, seja contra o Thunder, seja contra o Spurs, o sentimento do torcedor do Knicks hoje, ele não vai ser apagado, sabe? Ele não vai ser apagado, porque